Habilidade 4. Human Health and Environment. Aula 11.1. Conteúdo: Reading Strategies. Review. Habilidade: saber usar as técnicas de skimming. Hello everybody, how are you today? Como estão todos hoje? E aí, ready? Vamos estudar um pouquinho sobre English. Bem, hoje nosso assunto está muito legal, viu? Fiquem super atentos, porque esse assunto é para que vocês levem adiante várias vezes quando vocês forem estudar inglês e ler textos em inglês. Então, quero que vocês fiquem atentos aos textos e também às definições das palavras que a gente vai comentar, tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha junto aqui comigo. Olha só, people, quando a gente fala de texto, a gente não fala não somente aqui das palavras em si, não é? Mas a gente fala também das imagens. E aí, você olhando essas imagens aqui que estão aqui atrás de mim, esse ambiente aqui que está aparecendo nessa imagem, juntamente com o título do texto, o que você acha que esse texto está falando? Então, quando a gente vê um texto, quando a gente vai fazer uma leitura, a gente tem que observar vários elementos para que a gente possa compreender, ter uma visão geral, um entendimento geral sobre o que aquele texto quer nos falar. Então, aqui você tem uma pessoa, essa dentro parece-me de um tanque, não é? Tem uma outra aqui também. E aqui o título desse texto diz o seguinte: What is cryogenics? Vocês já ouviram falar nessa palavra, cryogenics? Já viram esse tipo de pessoas aqui dentro desses tanques, com algumas telas de computador ao lado delas? Tem alguma ideia sobre o que esse texto está falando? Então, hoje a gente vai ver um pouco, né, de uma estratégia de leitura que nos ajuda a compreender um texto em língua inglesa. Lembrando, people, que no ensino médio, a maioria das avaliações e os textos, né, são todos baseados na leitura. Então, o que você pode fazer se você não sabe inglês, se você não conhece o vocabulário de inglês, nunca estudou, não é? Como os alunos adoram falar, ai, teacher, eu não sei nada de inglês. Então, a gente tem que utilizar as estratégias de leitura, que elas vão auxiliar vocês a ter uma ideia sobre o que esse texto está falando. Então, assim como você tem as imagens, assim como você tem o título do texto, você tem as estratégias de leitura, que a gente vai estudar ao longo desses 3 anos, não é? Para que vocês possam decifrar ou entender um pouco sobre o que o texto está querendo falar para você. Qual a ideia do texto? Qual é o tópico do texto, o tema do texto, o que ele quer falar para você, o que o autor quer expressar através daquele texto para você, tudo bem? Então, a gente vai ver um pouquinho desse texto daqui a pouquinho mais. Eu quero que vocês anotem a seguinte definição junto comigo, vamos dar uma olhada. Então, você tem aí, ó, reading techniques, reading techniques, reading techniques. Techniques, olha lá. Techniques, técnicas de reading, leitura. Technique, palavra cognata, não é? Que vocês já estudaram sobre isso. Então, o que nós temos aí sobre essa definição de reading techniques? Nós temos uma técnica de leitura, é o quê? É uma estratégia para ajudar a traduzir um texto em inglês mais rapidamente. Olha só, vocês entenderam o que está escrito aí? Vou ler novamente esse trecho. Reading techniques é o quê? É uma técnica de leitura e é uma estratégia para ajudar a traduzir um texto em inglês mais rapidamente. Continuando. Para empregar as técnicas, é preciso saber qual é a intenção ao ler o texto e conhecer o tipo de conteúdo a ser lido. Então, entenderam a segunda parte? Vou ler novamente. Para empregar as técnicas, no caso as técnicas de leitura, reading techniques, é preciso o quê? O que você precisa? Saber qual é a intenção a ler o texto e conhecer o tipo de conteúdo a ser lido.
Como assim? Qual é a intenção ao ler o texto? Você quer ler o texto detalhadamente para responder várias perguntas detalhadas ou quer saber só o assunto do texto? Você também tem que conhecer o tipo de conteúdo, né? Qual é o conteúdo que você vai ler, né? É sobre esportes? É sobre um tema mais complexo? É sobre moda? Qual é o tipo de conteúdo que você vai ler? Então, para você utilizar as reading techniques, você precisa saber, não é? A intenção quando você vai ler o texto e conhecer também o conteúdo a ser lido. Tudo bem? Então, volte aqui comigo, vamos acompanhar rapidinho. Então, só para reforçar, people, do que nós vamos falar nesse texto hoje, nesse assunto da aula de hoje, vamos falar de reading techniques, técnicas de leitura. Para que elas servem? Para você compreender qual é a ideia que o texto está passando mais rapidamente. Então, você não vai precisar fazer aquela tradução palavra por palavra, que vocês ficam angustiados, né? Cadê o dicionário, teacher? Não tenho. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estudar isso? Não precisa, people, não se desesperem. Por isso que a gente tem as técnicas de leitura, tudo bem? Então, para a gente iniciar, vamos dar uma olhada aqui junto comigo, não é? Nessas imagens que a gente viu um pouquinho lá naquele começo do texto, não é verdade? E aqui do lado você tem o seguinte, você tem esses tanks, não é? Essas imagens que estão relacionadas com aquele texto lá do começo, né? Que eu mostrei para vocês. What is cryogenic? Tinha umas pessoas lá nos tanques, não é? E aqui novamente apareceu esses mesmos tanques, que essas imagens que se referem àquele primeiro texto. Então, quando a gente fala de imagens ou de palavras, com certeza vocês têm algum prior knowledge a respeito delas. O que é prior knowledge, teacher? É um conhecimento prévio, conhecimento anterior. Um conhecimento que algo que você já sabia sobre isso. Por exemplo, sobre esses tanques com as pessoas dentro, os computadores do lado, cryogenic, essa palavra cryogenic, você já ouviram falar? Você já conhece? Você já tinha algum conhecimento prévio, algum conhecimento a respeito dessa palavra, cryogenic? Então, quando a gente vai fazer a leitura de um texto, a gente também tem que acessar esse nosso prior knowledge, que é o nosso conhecimento prévio, algo que a gente já sabe sobre aquele assunto. Então, quando você vê a imagem, essa imagem aqui, e você vê alguma palavra parecida com português, como palavra cognata, aí você diz, eu já vi essa imagem em algum lugar sobre isso, isso e isso. Ou você diz, essa palavra cryogenic eu já vi em algum lugar e ela fala sobre isso, isso e isso. E o que é isso? É o seu prior knowledge, é o seu conhecimento prévio, algo que você já sabia antes desse texto ser apresentado para você. Então, quando você vai fazer uma leitura, né, em inglês de um texto, você também tem que avaliar tudo naquele texto, ver se alguma coisa naquele texto lembra você algo. Tem algo que você já sabe, já conhece sobre aquilo, tudo bem? E aí ajuda já metade do caminho para você entender o texto, certo? Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor sobre o que é o prior knowledge. Vamos dar uma olhada comigo. Olha só, anotem aí, isso é interessante, tá? Sempre as definições, anotem todas, para que vocês não passem batido nenhuma, certo? Prior knowledge? O que é o prior knowledge? Então, o conhecimento prévio de que alguém dispõe acerca, sobretudo, dos fatos sociais, das leituras que já realizou, não é? Dos filmes que já assistiu, você já deve ter visto essas imagens de algum filme daí, não é? De ficção científica, por exemplo. Enfim, resumindo, de toda a bagagem cultural que ele traz consigo, no sentido de dar vida, significação àquilo com que compartilha mediante as circunstâncias de comunicação que permeiam o cotidiano de uma forma geral. Vou reler essa definição para vocês, tá? Anotem também. Prior knowledge, conhecimento prévio. Então, conhecimento prévio de que alguém dispõe acerca, sobretudo, dos fatos sociais, das leituras que já realizou, dos filmes que já assistiu, enfim, resumindo, de toda a bagagem cultural que ele traz consigo, né? Que a pessoa traz consigo, no sentido de dar vida, significação àquilo com que compartilha
mediante as circunstâncias de comunicação que permeiam o cotidiano de uma forma geral. Então, tudo isso aí, toda essa definição fala sobre o prior knowledge, o conhecimento prévio, aquilo que você já conhece a respeito de algo que está sendo apresentado para você. Então, vamos continuar as nossas reading techniques. Temos mais uma outra aqui. Olha só essa imagem, gente. Aqui você tem, né, aquela cigana com a sua bola de cristal, tentando adivinhar a vida e o futuro da outra pessoa, né, que está diante dela. Então, qual é essa reading technique, teacher? É a prediction, né? Algo que tem a ver com prever, previsão. Então, se você vê um texto com essa imagem aqui de uma cigana com uma bola de cristal tentando adivinhar algo, você diz, ah, esse texto tem alguma coisa a ver com a cigana, com ler o futuro, ler as mãos, que as ciganas fazem isso, não é? Ou pode ser a pessoa que esteja procurando, está com dúvida, está agoniada, não é? Quer saber o futuro dela. Então, quando você vê uma imagem, uma palavra, você já suspeita, diga, ah, talvez seja sobre isso esse texto, por causa disso, disso e disso. E o que você está fazendo? Você está fazendo uma prediction. Então, você está prevendo algo, suspeitando, né? Seria essa a ideia, né? Suspeito por causa disso, 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 por causa desses elementos aqui que estão todos apresentados na minha frente. Então, se você vê essa imagem aqui no texto, então você já tem logo uma suspeita, né? É uma cigana, está querendo ver o futuro, ou uma pessoa que está angustiada, ou pode ser alguma outra relacionada a essa imagem que está sendo apresentada aqui. Então, você fez o quê? Você fez uma estratégia de leitura, você realizou. Qual foi? Prediction, meus queridos. Isso mesmo. Então, quando você observa as imagens, observa as palavras, você já fica ligado de, isso parece com isso, 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 por causa desse elemento, desse outro elemento. Tudo bem? Então, prediction também é uma estratégia de leitura. Vamos continuar. Tem que anotar, viu, people? Vocês já viram aquela anterior, prior knowledge. Vimos agora prediction. Vamos à próxima. Ah, essa nossa queridinha não pode faltar nas nossas aulas nunca. Ela vai estar sempre aparecendo, viu, people? Essa é ótima. Skimming. Vocês lembram lá de quando a gente falou da reading technique? Qual é a intenção quando você lê um texto? Então, quando você utiliza a reading technique, você tem que saber para que você quer ler aquele texto. Qual é a sua intenção com ele? Você quer ler minuciosamente, quer saber todos os detalhes daquele texto, palavra por palavra? Ou você quer só saber uma informação, por exemplo, você pega o jornal e quer saber o time que ganhou no domingo. Então, você procura... fica sempre aqui, né? Fluminense, X, e os números, né? Isso daí tem aqueles numerozinhos, né? Tem o nome do time, tem o número, o X e outro número, né? Quem ganhou, quem perdeu, não é isso? Então, você bate logo o olho lá naquela informação, pronto. Acabou a sua leitura. Então, essa foi a sua intenção de leitura? Você só queria saber aquela informação? Então, você já leu, já soube essa informação, já deixa o jornal ali, porque você só queria aquilo mesmo, e pronto. Vida que segue. Então, o skimming serve para isso. Quando você utiliza uma estratégia de leitura skimming, é para que você possa compreender o quê? A ideia que o texto quer passar. Então, você vai fazer o quê? Uma leitura mais rápida. Vai procurar só aquilo que pode te ajudar a compreender aquele texto. Então, essa é a estratégia de leitura skimming. Skimming. Então, o que você vai procurar? Você vai procurar imagens, você vai procurar algumas palavras cognatas, que não pode faltar também nas nossas leituras, não é? Na nossa estratégia de leitura. Então, tudo isso vai te ajudar a fazer o quê? Vai te ajudar a compreender qual é a ideia que o texto quer passar para você. O que aquele autor quer te falar, o que ele quer te indicar naquele texto. Então, a estratégia de leitura é uma estratégia de leitura rápida. Para quê? Qual é o objetivo dela? Só para saber qual é a ideia daquele texto. Então, você procura informações que te deem, né, aquilo que você quer saber daquele texto. Como eu falei do futebol, não é? Ou então as meninas da novela, não é? Você procura lá no texto a novela tal e tem aquele resuminho, não é? Lá no jornal, resumo da novela. A fulana de tal brigou com a fulana de tal.
o fulano de tal brigou com não sei quem. Então, ali você já tem um resuminho, acabou, já pegou essa informação, continua, né, sua vida, na verdade? Então, essa é a ideia do skimming. Só aquela informação rápida para saber, é uma informação específica, tudo bem? Qual a ideia do texto, né? O que ele quer passar para você? Então, essa é uma estratégia de leitura também, que é a estratégia de leitura skimming. Vamos continuando, temos muito mais, hein? Vou anotando. Essa é uma outra importante também, uma outra querida nossa, que vai estar sempre aparecendo. Por favor, grave o nome dela, que ela é muito importante também. Skimming e scanning, duas queridíssimas. Scanning people, ela é parecida com skimming, só que ela é um pouquinho mais específica. Ou seja, por exemplo, você tem um texto e você tem umas perguntas lá sobre aquele texto. Quando nasceu fulaninho de tal? Então, o que você vai procurar no texto para você saber quando que aquele fulaninho nasceu? Você vai procurar o quê? Você vai procurar o nome do time de futebol? Você vai procurar o nome da pessoa lá da novela, da atriz? Você vai procurar o quê? A data, um número, certo? Então, quando você vê uma data lá, diga, tá aqui, a data que a pessoa nasceu, certo? Então, você vê as formas que tem os números da data, né? Pode ser aquela com as bem separadinho, ou então por escrito, 13 de novembro de 1900, certo? Então, quando você utiliza a estratégia de leitura skimming, ou scanning, perdão, você está procurando informação específica, certo? Então, quer saber a data? Quer saber o nome de uma pessoa? Então, você procura o quê? Nomes no texto. É muito claro quando você utiliza a estratégia de leitura scanning, porque você vai utilizar para quê? Para procurar uma informação específica, tudo bem? Data de nascimento, nome da pessoa, data em que a pessoa morreu, tudo bem? Então, são informações específicas que você rapidamente procura no texto que você já sabe, porque elas têm forma de serem apresentadas, não é verdade? Então, quando você utiliza a estratégia de leitura scanning, você vai sempre utilizá-la para quê? Qual é o objetivo, qual é a sua intenção? De responder uma pergunta específica, tudo bem? De procurar uma informação específica, certo? Tem mais coisas sim, vamos lá, continuando. Nós temos ainda, people, as estratégias quais, que eu já tinha até comentado para vocês, ó. Cognate words, cognate words, cognate words. São o quê? São as palavras cognatas. Cognate words, palavras cognatas. Então, aqui só tem alguns exemplos, não é? Doctor, doutor, né? Doctor. E cancer, cancer, né? A palavra é praticamente igual, né? Só não tem um acento ali. Cancer, câncer, cancer. Então, as palavras cognatas, fiquem super amigos delas, porque elas nos ajudam bastante. Quando você não tem ideia sobre o que é aquele texto, tem aquela imagem lá que você não sabe de onde veio aquela imagem, então procure as palavras cognatas. Então, ouça a minha voz, procure as palavras cognatas. Você vai ouvir a voz da Teacher Cláudia falando no seu sonho, hein? Procure as cognate words. Isso mesmo. Então, quando você está perdido, não sabe para onde você vai, cognate words, queridas students. Continuando, people, temos mais coisas? Sim, temos muitas coisas aqui para a gente ver sobre as reading techniques. Acompanhe aqui comigo. Olha só, essa próxima estratégia de leitura é chamada topic sentence. Topic sentence. Então, a gente chama de tópico frasal, né? Ou seja, toda vez que a gente tem um texto, quando ele é bem escrito, a pessoa tem um cuidado de escrever aquele texto, ela tem sempre uma informação bem clara logo no começo. Então, por exemplo, você tem aqui o título daquele texto que nós vimos lá no começo da aula, lembram? What is cryogenics? Então, what significa o quê? O que é cryogenics? O que é criogênio, criogenia? O que é isso? Ou seja, esse primeiro tópico aqui, essa primeira frase, aqui esse primeiro parágrafo, vai responder essa pergunta aqui, certo? O texto vai falar sobre mais coisas sobre isso? Sim, mas basicamente esse primeiro parágrafo é o resumo disso aqui, tudo bem?
Então, quando eu falei, quando a pessoa escreve bem um texto, quando ela é bem concisa, ela logo no primeiro parágrafo, ou seja, no topic sentence, ela vai fazer o resumo de todo aquele texto. Então, aqui está perguntando o que é cryogenics? What is cryogenics? O que é criogenia? Então, aqui está a definição, logo no primeiro parágrafo. E o resto do texto vai explicar um pouquinho mais sobre o que é criogenia, o que as pessoas falam, o que os pesquisadores falam, o que acontece, tudo bem? Mas aqui no primeiro já aparece logo. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho comigo, né? Então, cryogenic freezing is the process of preserving a dead body with liquid nitrogen. Então, resumindo aqui, ó, essa cryogenic freezing, né, é o processo, esse processo de cryogenic freezing, de congelamento, né, com criogenia, freezing, é o processo de preserving, de preservação de quê? De um dead body. Body é corpo, um corpo morto, dead. Com o quê? Com o que vai manter esse corpo morto? Com liquid nitrogen, com nitrogênio líquido. Então, aqui está a definição do que é cryogenics. Então, é um congelamento é um processo de um congelamento, né, de um corpo morto através do quê? Do nitrogênio líquido. Então, esse corpo é preservado dentro, né, daqueles tanques que vocês viram as imagens, né, atrás de mim, do meu lado também. Aquele corpo é preservado dentro daqueles tanques utilizando o nitrogênio líquido. Então, eles são congelados utilizando o nitrogênio líquido. E aqui abaixo tem mais informações a respeito do cryogenics. Mas, basicamente, o que você queria saber sobre o que é cryogenic já foi falado aqui. Ou seja, está onde? No topic sentence. Então, quando você quer informação logo rápida sobre o que é aquilo, dê logo uma olhada no primeiro parágrafo ou nos dois primeiros parágrafos, você já vai ter uma ideia sobre o que aquele autor quer falar. Qual é a ideia do texto que aquele autor está apresentando para você, tudo bem? Então, logo nos primeiros já aparece tudo, as informações gerais, certo, people? Então, mais uma topic sentence, né? Mais uma reading technique. Continuando, temos mais sim, vamos dar uma olhada. Então, olha só, making inferences. What do you know? What do you know? O que você sabe sobre isso? What clues did you find? Quais são as pistas que você encontrou a respeito desse texto? What can you conclude? O que você pode concluir? And what can you infer? O que você pode inferir daquele texto? Lembra do prior knowledge? Basicamente, esse é o caminho que você leva. O que você sabe a respeito desse assunto? Quais são as pistas que te levaram a suspeitar desse assunto, né? O que você pode concluir a respeito do que você viu no texto, do que você já conhece? O que você pode inferir, resumindo tudo, sobre toda aquela informação que você tem? Então, fazer inferências é isso. É você fazer, né, aquele resuminho de tudo que você já conhece com o que está sendo apresentado para você. Então, making inferences também é uma reading technique, uma estratégia de leitura. Vamos ver mais um pouquinho agora, não é? Sobre o nosso texto, né? Utilizando o texto, falando sobre as reading techniques. Essa aqui é importante, tá, people? Eu quero que vocês fiquem atentos também, porque essa é muito utilizada, tá? Vai sempre aparecer nos textos e ela ajuda bastante, que são as typographic marks, são as marcas tipográficas. Então, marcas tipográficas, por exemplo, o texto, né? O título do texto está sempre em caixa alta, ou então está em destaque, não é? Está com uma linhazinha embaixo. Onde tiver destacado, você suspeite, que são as marcas tipográficas, tudo bem? Então, o que mais? Números, idade, tudo aquilo que tem numeração, tudo aquilo que indica aquelas bolinhas, os parágrafos, certo? Então, tudo isso são marcas tipográficas que te ajudam a colocar o seu olhar sobre aquela informação, tudo bem? Vamos ver mais um pouquinho também. Repeated words, palavras repetidas. Então, palavras repetidas nos ajudam bastante a compreender sobre o que aquele texto quer falar, tudo bem? Então, suspeita das palavras repetidas. O que mais?
Então, General Comprehension, compreensão geral do texto, não é? Quando você tem uma ideia geral daquele texto, e aí você também faz a sua inference, né? Sua inferência sobre o que aquele texto quer passar para você. Compreensão geral do texto. Vamos ver mais um pouquinho. Então, prior knowledge, só para a gente relembrar, não é? Prior knowledge, conhecimento prévio, que ajuda você também a compreender sobre o que aquele texto quer falar para você. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no texto para a gente averiguar sobre o que esse texto quer dizer. Então, você tem aqui, ó, what happens to the body? O que você pode fazer quando você tem um texto aqui na sua mão e você não tem muita ideia sobre o que ele é? Lembre-se de todas as estratégias que nós vimos anteriormente. Veja o título, vejam as marcas tipográficas, veja as informações que estão destacadas. Veja as informações que estão destacadas, certo? Cognate words. Então, você tem aí essa parte desse texto, continuando, mais um pedacinho do texto aí, a segunda parte. Olha lá embaixo você tem uma informação diferente, que é um número, né? Graus Celsius, ou temperature, que é uma palavra cognata. Tudo isso ajuda você a compreender esse texto, mesmo que você não saiba o significado, não é? Então, são estratégias de leitura que você vai utilizar mesmo para poder compreender o texto. Então, o que mais? Vamos ver aqui sobre esse texto. Então, esse texto, né, está todo aí. What happens to the body? Então, você suspeite aí quando tem palavra repetida, certo? Então, tome cuidado também. Então, aí o título do texto, What happens to the body? Né? O que acontece ao corpo, certo? Continuando. Ainda sobre esse texto, sempre olhem com calma as palavras repetidas, cognatas, marcas tipográficas. Olha ali, tem um número lá em cima, ó, 1250, 1000. O que mais? Vamos ver aqui a pergunta sobre esse texto. De acordo com o texto, é correto afirmar que... E aí você tem um pequeno texto aí, pequenas informações sobre esse texto, uma pergunta. E aí você analisa com calma cada um desses itens. Quando você lê cada um deles, você volte lá no texto e analise com calma cada uma dessas opções aí, tudo bem? Utilize todas as estratégias de leitura que a gente fez hoje. Então, você tem a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E a respeito desse texto que a gente acabou de ver aí. E junto com o texto, uma imagem, não é? Então, sempre também olha a imagem que ajuda você a entender o texto. Continuando, tem uma sugestão de uma letra de música que é do Sam Smith, né? Dancing with a Stranger. Então, você tem o QR Code aí, dê uma olhadinha em casa, para vocês verem, ouvir a música, né? Acompanhar também em casa depois a letra da música. E a gente vai ver aqui comigo um pedaço dessa letra da música, para a gente dar uma olhada sobre o que ela quer falar conosco. Então, as mesmas ideias que eu passei para vocês sobre aquele texto anterior, de estratégia de leitura, você vai fazer a mesma coisa nesse trecho da letra da música, people. Vai procurar palavras repetidas, que tem um monte aí, ó, baby, baby, dancing, stranger, stranger, baby, tá cheio de baby aí. Tem palavra repetida? Tem um monte. Tem palavra cognata? Com certeza tem, é só procurar, certo? Então, você procura as palavras cognatas, procura marcas tipográficas. Nesse caso aí, não tem nenhuma imagem, mas elas o ajudam também. Vamos ver mais um pedaço da letra da música. Olha só, isso ainda é a letra da música, não é a mesma cartela não, viu, people? É porque repete mesmo. Baby, baby, I'm dancing, dancing with a stranger. Então, basicamente, a letra da música é uma repetição. Dancing with a stranger. Então, vamos ver aqui a ideia do que quer passar esse texto. Vamos ver a questão. Vamos dar uma olhada. De acordo com o trecho da música, é correto afirmar que a música fala de alguém apaixonado e feliz. A música é sobre gravidez. A música fala sobre expressão corporal. A música fala da insatisfação de estar com alguém que não se ama. Ou a música é sobre família. Então, vocês observaram várias palavras repetidas aí nessa letra da música, não é? É só você utilizar todas as estratégias de leitura que a gente viu nessa aula de hoje, para que você possa
fazer a conclusão aí dessa questão. Tudo bem, people? Bem, então na nossa aula de hoje, nós acompanhamos as nossas reading techniques, estratégias de leitura. Então, tudo isso que eu apresentei para vocês, people, ajudam vocês a fazer a leitura de um texto, não somente em inglês, mas em outras línguas também, porque são estratégias de leitura. Você pode ler qualquer outra língua, tudo bem? Então, deixa anotado, coloque um caderninho lá do lado de você com esse resuminho dessas estratégias. Procure ler textos utilizando essas estratégias, que você com certeza rapidamente vai estar lendo os textos, mesmo sem entender as palavras, porque você vai estar utilizando as técnicas de leitura. Então, thank you so much pela participação de todos hoje, and bye bye.